Sejam muito bem-vindos e mais uma edição do programa Mulheres que Acontece. Eu recebo aqui nos estúdios da TV FIB mulheres muito especiais, guerreiras e vitoriosas, e vai compartilhar um pouquinho das experiências delas e muitas dicas para você. Então, eu apresento para vocês a nossa querida amiga, a Adriana Macedo, e também a Jaci Brega, que é facilitadora de barras de Axis. E a Dri, como mais conhecida, Dri Macedo, ela é Life Coach. Mas não é só isso não, viu? Essas mulheres que estão aqui, elas são autoridades. E nós vamos falar de um projeto delas aqui que já está na 4ª edição, que é Ativamente. Então fica com a gente e eu vou pedir para elas se apresentarem um pouco melhor. Ô Dri Macedo, você é coach de vida, né? Life Coach, coach de vida. Coach de vida. Por que você tomou essa decisão de ser uma coach, de estar ajudando as pessoas em busca dos seus sonhos? Conta um pouquinho aqui pra gente. Então, além de coach de vida também, eu sou teen coach, né? Trabalho com adolescentes. E por que coach de vida? Porque eu percebi assim que para que eu me desse bem, para que eu me se desenvolvesse melhor na vida, eu precisava trabalhar as áreas da vida. Então, a gente consegue estar no nosso ambiente de trabalho, na nossa vida pessoal, familiar, quando a gente tem um equilíbrio dentro das áreas nossas. Então, eu falei, eu vou me especializar nisso, na arte de se relacionar consigo mesmo e também estar se relacionando com o outro. Ai, daqui a pouquinho você vai passar umas dicas pra gente. E Jaci, seja muito bem-vinda. Obrigada. Fala um pouquinho, você é facilitadora de barras de Axis. O que é barra de Axis? Barras de Axis, fala pra gente. E tem muitas outras coisas que você faz aí, a energia quântica. Gente, tudo isso às vezes confunde as pessoas. Fala um pouquinho. Bom, eu sou facilitadora de barras de Axis, mas além disso eu também sou terapeuta de programação neurolinguística com física quântica e tenho um olhar sistêmico para todos os atendimentos que eu faço. Primeiramente eu fui fonoaudióloga, eu também sou conciliadora e mediadora, então eu já passeei um pouquinho em diversas áreas. E, na verdade, tudo isso veio à tona devido a uma depressão que eu tive e eu fui em busca, né, de autoconhecimento, de ajuda para que tudo isso melhorasse. E através dessas experiências todas que eu tive, foi quando eu resolvi que na minha vida a física quântica entrou para ficar. Nunca mais eu vou ficar fora disso. E vocês acham que eu não vou pegar várias dicas aqui nos bastidores depois? É lógico, mas também vamos deixar para vocês, tá bom? Bom, e aquilo, até nós batemos um papo outro dia, a Adri esteve aqui com a gente, numa entrevista num grupo de mulheres, e a Adri falou uma coisa muito interessante, né? Principalmente a mulher, acho que pessoa, a gente tem que começar pelo autoconhecimento e ser líder da sua própria vida, né, Dri? Você como coach de vida, o que você pode falar para o nosso público, aquele público que está em busca dos seus sonhos, mas vive na procrastinação, não consegue o equilíbrio, como que você falou, o que você pode falar para essa pessoa? Então, eu baseada assim na minha história de vida, eu percebi que para ter esse equilíbrio era importante a gente saber lidar com as nossas emoções. Saber lidar com essas emoções, com as situações, né, que surgem no nosso dia a dia, a forma como a gente encara, e tudo isso é a mudança de olhar. É ter um olhar mais positivo, é a gente poder trabalhar a nossa resiliência para as situações, e esse olhar, de certa forma, nos empodera. É você saber entender que em toda situação existe o lado positivo e o negativo, mas que dentro do negativo tem o lado positivo e isso pode fazer com que a gente aprenda. Então, assim, dentro do que eu venho desenvolvendo com a minha vida, porque eu também, como a Jaci, eu passei por um período onde eu estive numa depressão, então eu pude ver assim que dentro dessa fase que eu vivi, eu estava simplesmente olhando só o negativo das coisas. Autossabotando, como as pessoas Exatamente. Falam. Ao ponto, assim, de desenvolver crenças de incapacidade, de não se acreditar em si, de achar que não pode realizar as coisas, que tudo era difícil. E Dri, conta pra gente, pro pessoal que está em casa, o pessoal que está nos assistindo, entender um pouco melhor. Tem algum exemplo que você pode compartilhar? Uma pessoa que passou por você, pelos seus atendimentos, que sempre tinha crenças limitantes, essa autossabotagem? Eu tive uma coach maravilhosa e quando ela me procurou, essa coach estava para ser promovida a um cargo de gerente de uma grande equipe.
E ela estava vivendo assim, um conflito muito grande, porque ela nunca tinha tido um bom casamento. E agora ela estava diante de um grande homem e ela estava assim, atropelada pela empresa. Nessa busca de cumprir metas, de ter que liderar. E aquilo deu, assim, ela entrou quase que num colapso. Quando ela chegou até mim, ela falou assim, eu quero encontrar um propósito. Por causa de uma postagem que eu coloquei. E aí eu falei, então, você está no lugar certo, porque a nossa vida precisa ter um propósito. Com certeza. E foi muito lindo o trabalho dela, porque ela se descobriu, ela decidiu, escolheu não aceitar essa promoção, apenas ficar num cargo abaixo e cuidar desse casamento. Então, assim, ver as coisas que... Ela desenvolveu habilidades que ela não tinha, ligado a artes, ela começou a cuidar da casa dela. Aí ela também falava assim pra mim, eu não sei cuidar de planta. É aquilo que você falou, ela começou a entrar em equilíbrio. Em equilíbrio. O Foi trabalho com a profissão, com o pessoal. Ela estava também passando por um conflito, porque ela estava com uma filha prestes a casar, então como que eu vou viver sem essa filha? Então, esse equilíbrio de ser mãe e entender que os filhos têm que ir. Então, assim, foi um trabalho maravilhoso, que é esse equilíbrio como um todo. Sim, da pessoa, claro. Né? A todas as áreas, inclusive o espiritual. Saber entender Sim. esse lado espiritual dentro da vida. Nós somos vários pilares, né? O mental, como que é? Físico, espiritual, emocional, e isso tudo tem que estar em equilíbrio. Claro que em algumas áreas da nossa vida, alguns momentos da vida, a gente tem que ter um foco maior, sim. Mas esse foco a gente vai desprender uma energia, mas a gente não pode deixar de ficar de olho nas outras coisas. Com certeza. E, gente, a Adri, que está aqui pertinho de mim, dá para perceber a emoção dela, o olho dela aqui cheio de lágrimas, falando desse exemplo, dessa coaching, é assim que fala? Da coaching? É, uma coaching. Que ela atendeu e teve sucesso e êxito. É o equilíbrio mesmo entre todos os pilares. Agora eu quero saber, gente, física quântica. Vamos falar de barras de Axis, que é um tema também que o pessoal sempre está abordando, principalmente na internet, rede social. Todo momento o pessoal está falando sobre a física quântica. Afinal, já se fala pra gente um pouquinho, explica aqui um pouquinho pra gente o que é a barra de Axis, porque é importante, é uma terapia, o que é, onde entra a física quântica, exatamente para, são ferramentas, né, para atribuir essa pessoa que quer esse equilíbrio. Exatamente. As barras de Axis, ela foi introduzida no Brasil há mais ou menos uns 10 anos, né? Fora do Brasil, ela já tem pelo menos uns 30 anos, né, ou até mais. Quem é o criador é o Gary Douglas, né? Foi criado no Texas e é uma terapia alternativa, né? Dentro de todas as terapias alternativas que tem hoje em dia, eu creio que seja uma das que você precisa ter menos participação direta. O que seria? Através da palpação suave de 32 pontos que descobriram que nós temos na cabeça, seria quase como uma acupuntura sem agulha, né? Eu gosto de fazer essa comparação, por quê? Porque as pessoas têm muito medo, às vezes, da agulha, né? E quando a gente fala barras, todo mundo pensa que tem uma ferramenta. Não, é com as próprias mãos que você vai fazer toques suaves na cabeça. Nesses pontos que já foram estudados. Exatamente. É tudo um estudo científico, tá? Tem base científica. Então, através de um estudo de eletroencefalograma, observaram que através dessa palpação suave, o que acontece? Os benefícios de uma meditação profunda, em 1 hora de barras de Axis, mais ou menos umas 2 horas de meditação profunda você precisaria fazer. Então você vai relaxar. E é muito importante a meditação. Sim. E é possível, então, através dessa terapia. Sim, e através de uma forma involuntária, você vai quebrar crenças. Você vai trazer benefícios para a sua vida, tanto em relação à melhora de depressão, à melhora de doenças como Alzheimer, como Parkinson, como problemas escolares, como distúrbios de aprendizagem, TDAH, né? Então, todos esses transtornos de déficit de atenção. E é verdade isso mesmo, porque eu tenho uma amiga que começou a tratar a filha dela, que é adolescente, que estava com problema de aprendizado, começou a fazer na criança. E aí foi quando despertou a minha curiosidade. Eu fui ler sobre o que é, então, a barra de Axis, que também pode ser
crianças também podem fazer para ajudar Sim, nisso. a idade a gente costuma dizer... Crianças hiperativas, né? Sim, é excelente para crianças hiperativas, para autistas, né? Hoje em dia está se trabalhando muito com isso. Existe uma ferramenta dentro da Axis Consciousness, que é esse universo da Barras de Axis, que são 35 cursos ou mais que nós temos para fazer, para ter todo esse conhecimento. Então, através dessas ferramentas, eles estão descobrindo que para todas as áreas da vida você consegue trabalhar com as barras, com o MTV's SS, o Facelift, que é uma ferramenta maravilhosa para a parte estética, para a parte estética, para amenizar ou então até sumir com todas as rugas que você tem. Mulherada, barras de Axis também é maravilhoso. É maravilhoso. As barras já trabalham com o envelhecimento mais lento, né? Então ele trabalha um pouquinho assim, eu quero envelhecer um pouquinho mais devagar, então corra suas barras, você já vai envelhecer mais devagar. E o Facelift, ele vem com pontos específicos para trabalhar com rosto, colo, e já estão fazendo pesquisas que está colaborando com outras doenças também, tá? Então, através dessas pesquisas é que eles estão realmente verificando todos os benefícios. Entendeu tudo sobre barras de Axis? Quer saber mais? Já nós vamos deixar o contato da Jace para vocês. E fala para mim, Jace, como que você entrou nessa questão aí, na física quântica, que ainda fica um ponto de interrogação nas pessoas, de tanta informação sobre a física quântica? A física quântica, ela entrou na minha vida através da programação neurolinguística. Então, me falaram desse curso que eu já tinha um interesse, até pela fonoaudiologia, né? Quando eu trabalhei com fono, eu já tinha ouvido falar, mas não tinha tido a oportunidade de fazer o curso. Então, quando eu conheci as barras de Axis, através de uma colega, ela me falou, olha, tem esse curso, que é na Sentia, em São Paulo, que eu fiz, maravilhoso. Eles associam a programação neurolinguística com a física quântica e um olhar sistêmico. Então, é um complemento, um complementa o outro. Então, a programação neurolinguística, ela vem para auxiliar os indivíduos em todos os aspectos da vida também. Então, por exemplo, se você teve um trauma na sua infância e isso está interferindo no seu dia a dia, está interferindo para você atingir uns objetivos. E às vezes esse trauma está até inconsciente. Inconsciente muitas vezes, você não sabe que tem. Através da terapia da programação neurolinguística e das ferramentas que ela traz e da física quântica, você vai conseguir fazer com que essa pessoa, ela supere esse trauma, ela transforme tudo aquilo que foi negativo em positivo, através de uma ressignificação mesmo. Então, a gente ensina mesmo as pessoas a ressignificarem. E a física quântica, ela vem para trabalhar muito com a nossa fé, né? Porque nós somos, os seres humanos são assim, nós precisamos ver para crer. Mas, na verdade, a física quântica, ela vem para dizer assim, se você precisa, você vai conversar com o universo e ele sabe melhor ainda do que você precisa. Então, aprenda a pedir, aprenda a receber. Quando a gente aprende a receber e a pedir, a gente realmente recebe. E as coisas fluem, a prosperidade vem, o dinheiro multiplica. Sim, é assim só que acontece. Assim, não é falando, né, para ser tão fácil. Parece uma mágica. Exatamente, mas é necessário todo um preparo para isso, como você falou, até tirar do inconsciente os traumas, as crenças limitantes, entrar num equilíbrio. E falando em tudo isso, já eu vou fazer algumas perguntas aqui para elas deixarem dicas. Nós vamos falar do workshop Ativamente. Começa a falar um pouquinho para a gente, já a gente chama intervalo. Então, gente, está chegando aqui em Bauru a 4ª edição do workshop Ativamente. De quem surgiu essa ideia? Por quê? 4ª edição, Ativamente. Aí você já pode estar imaginando aí o que é, né? Para ativar mesmo, sacudir a sua mente. Fala um pouquinho pra gente, Dri. Então, nós nos conhecemos num curso que nós fizemos de coaching, né? Eu e a Jace, nós passamos por um processo de coaching. Então, assim, eu como coach falo que é fundamental. Eu como profissional tenho os amigos coaches, porque realmente o coach me ajudou muito e vem me ajudando, né? E um belo dia a gente tomando um café, se aprofundando mais, trocando ideias sobre cursos, eu falei assim, puxa, eu gostaria de fazer um evento onde a gente pudesse levar essas informações, tudo que a gente vem aplicando na nossa vida, que vem transformando, para as pessoas conhecerem.
Aí a Jace falou assim, puxa, você sabe que eu tenho a mesma ideia, né? Eu também tenho esse mesmo desejo. Eu falei, como que Olha, poderia ser, né? Como o universo conspirou. Exatamente. Sim, E foi muito interessante, assim, porque ela tem um conhecimento que eu não tenho, que são as barras. Ela tem a PNL, eu também tenho a PNL. Então, assim, são dois assuntos que a gente se conversa bem. Eu tenho coach, que ela não tem. Então, assim, eu falei assim, puxa vida, né? Vamos juntar tudo isso dentro de um único evento, onde a gente vai poder estar passando ferramentas de cada um, né? Maravilha! Eu quero que você fale tudo sobre o Ativamente já já. Nós vamos deixar data, vamos deixar contato, link aqui para vocês. E é claro, nós vamos deixar várias dicas para você que está procrastinando, está em busca dos seus sonhos. Nós estamos aqui com duas mulheres fantásticas aqui, autoridades no assunto. Então eu vou chamar um breve intervalo. Você confere, é claro, dicas de cuidados com a pele com a nossa querida amiga Mari Tavares e eu volto já. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe a dica da Ana Marques. E a Ana perguntou, qual é a finalidade do blush? Eu preciso mesmo usar? Ana, hoje em dia, quando a pessoa faz contorno e passa o iluminador, acaba não usando o blush. Mas se você também quiser usar junto, pode. Se você quiser usar só o blush num dia de calor, o blush ele vai trazer um ar de saúde para o rosto, né? Ele dá uma coradinha no rosto. Então, às vezes, se você quiser usar a base para tirar a palidez e usar só ele, também pode. E pode não usar. Fica a seu critério. Qualquer regra que você queira seguir é válida. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. E não esqueçam, se quiserem saber mais alguma coisa sobre maquiagem, tá aqui. Só entrar, manda pra mim que eu tiro aqui pra vocês. Beijos e até a próxima! E voltamos aqui com o programa Mulheres que Acontece. Eu que estou recebendo aqui nos estúdios as autoridades no assunto em barras de axis, física quântica, também a Life Coach, Dri Macedo e Jace Brega. E nós falamos um pouquinho antes do intervalo que nós iríamos dar dicas, é isso mesmo, nós temos que pegar todas as dicas aqui, mensagem com essas mulheres que são autoridades no assunto para você. Vamos começar já. Aquela pessoa, Dri e Jace, que sempre está procrastinando, quer fazer, mas não sai do lugar. Existem muitas pessoas assim, né? Que não sabe qual é o propósito de vida, qual é o seu objetivo de vida. O que vocês, enquanto especialistas aqui, podem falar para essa pessoa? Então, dentro do workshop, a gente, no trabalho que a gente desenvolve, nós vamos estar trabalhando vivências que ajudam no comportamento, porque a procrastinação nada mais é do que um comportamento que você desenvolve baseado em situações que te ativa a continuar tendo aquele comportamento. Então, a gente precisa identificar e ter uma mudança de ações para poder deixar essa procrastinação. Eu falo isso porque eu era uma pessoa que procrastinava bastante. E foi uma das dificuldades que eu tive que trabalhar bastante em mim, nessa mudança de vida, nessa mudança de carreira, porque era um comportamento que eu não tinha, mas eu desenvolvi. Por exemplo, uma pessoa que sempre se coloca no lugar de vítima. É uma pessoa que, às vezes, sempre é a culpa do outro, mas não chama a responsabilidade para si. Talvez começa por aí? Sim. Chamando a autorresponsabilidade? Porque quando a gente pensa em vida e no que você quer alcançar, onde você quer chegar, qual o seu propósito, a questão é quem dirige a sua vida? Quem está no piloto automático? Exatamente. Você ou você está dirigindo a sua vida? Então, quando a gente traz para o outro a responsabilidade, né, joga para o outro essa responsabilidade, na verdade, a sua vida está na mão do outro. Exatamente. Não você sobre o seu controle. Começa por aí. E a gente se engana muito, né? Quando a gente assume a responsabilidade do que a gente está fazendo, as escolhas que a gente está tendo, aonde a gente está indo, ou aonde eu não estou chegando, você começa a perceber que assumir a sua responsabilidade, digamos assim, é a sua maior arma.
É a sua maior arma para te empoderar, para te fortalecer. Por quê? Porque você assume a pessoa que você nasceu para ser. Exatamente. E que ninguém pode ter esse direito de governar a sua vida, né? De dirigir a sua vida, escolher por você. Porém, esse lado de vítima traz alguns ganhos para a pessoa, né? A gente acaba tendo alguns ganhos, mas são ganhos que nos levam muito a ter emoções muito negativas. Sim, com certeza. Né? Então, assim, às vezes algumas pessoas entram, por exemplo, num processo depressivo porque entra nesse processo de vitimização. Exatamente, por isso que eu toquei no assunto, porque eu vejo na rede social, eu sempre estou lendo sobre isso e eu venho percebendo muito isso no comportamento das próximas pessoas. Às vezes comentários, às vezes postagem. Né? E a gente, como eu também sou formada em PNL, então como a gente já tem um conhecimento, você já nota ali esse comportamento. Exatamente. Né? E o se manter como vítima, a gente tem um ganho. Só que a gente não percebe o que está nos levando, muitas vezes, a uma vida insatisfeita. Então aí, atenção, hein? Fique de olho aí no seu comportamento, como que você tá, se você tá puxando a responsabilidade para você ou você tá culpando o outro, viu? Dica aí perfeita, mensagem ótima aí da nossa coach de vida, Dri Macedo. E já, se fala pra gente um pouquinho, aquela pessoa que sempre está vivendo em conflitos de relacionamento e conflitos também na vida profissional. Como se pode caracterizar esse comportamento de pessoa que vive esse conflito em relacionamento? Instável? Ou o que você, enquanto barra de axis, terapeuta, que trabalha todas essas ferramentas da física quântica, pode falar para essa pessoa? Eu acho que a questão da responsabilização que, né, a Adri veio falando, entra em todas as áreas da vida e nessa não deixa de entrar também. Então, quando a gente se responsabiliza, quando a gente entende que nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida, de bom e de ruim, a gente para de culpar o outro e de se culpar também. Porque se eu sou responsável, eu estou fazendo o melhor que eu posso. E se eu faço o melhor que eu posso, eu não tenho como errar. Eu posso não fazer o melhor que eu podia naquele momento, porque eu não tinha outras ferramentas. Então, para aquele momento, eu fiz o melhor que eu podia. Então, a partir do momento que você cria essas ferramentas, que você utiliza essas ferramentas, você começa a se autorresponsabilizar. Então, para os problemas, tanto de relacionamento quanto de profissão, as ferramentas da PNL, da física quântica, as barras de axis, nesse aspecto, é sensacional. Nós temos várias ferramentas dentro que nós podemos utilizar, que as pessoas passam a olhar com um outro olhar, com um interessante ponto de vista. E não, aquela pessoa estava mais certa, a mulher errou, o marido errou, é ela que errou, é ela que é a culpada. Não, não existe realmente um culpado. Os dois estão construindo uma relação. Numa relação profissional, existe o empregador, o empregado, ou até para o próprio autônomo. Então, se você se autorresponsabilizar pela sua vida, pelos seus atos, você começa a modificar esse teu olhar. E são através dessas ferramentas que nós temos essa possibilidade. Então, o que eu observo, tanto com os clientes como na minha própria vida, que através de correr as barras, eu fui quebrando crenças que eu nem sabia que eu tinha. Essas crenças, elas vão surgindo e você fala, meu Deus, da onde vem tudo isso? E como pode melhorar tudo isso? Claro. Essa pergunta, e como pode melhorar tudo isso, tanto para questões boas como para questões ruins, ela é sensacional. Se você começa a ficar na pergunta, sem buscar a resposta, vivendo a sua vida, o seu dia a dia, deixando que esse universo trabalhe também por você, ele vai te dar essa resposta. E quando ele traz a resposta, você incorpora. E quando você incorpora tudo isso, automaticamente a tua vida fica mais leve. Sim, e aí os relacionamentos, seja na profissão, seja em amizade, seja em casamento, seja da forma que for. Sim. Então aí você consegue mudar o seu olhar, encontrar caminhos que você não imaginava que tinha. Numa mesma situação, uma pessoa enxerga diferente da outra. Sim.
não é? Então, quando você muda o seu olhar, você passa a enxergar diferente também. Com certeza. Começa a viver de uma maneira mais Exatamente. consciente. Consciente, Começando totalmente consciente. por você mesmo, né? Olhando para Exatamente. dentro de si. E eu acredito muito, acredito que vocês também concordam comigo, que nós estamos vivendo numa era de expansão de consciência. Exatamente. Expansão de consciência. E as pessoas estão cada vez mais entender o eu, Exatamente. para entender o outro. Então, meninas, vocês estão de parabéns. Elas são autoridades aqui no programa Mulheres que Acontece. Gostou? Conferiu as dicas? Então, nós vamos falar um pouquinho agora do Ativamente, que vocês podem estar lá pertinho dessas poderosas mulheres que estudam, se dedicam e têm isso como propósito de vida, que é o mais importante, não é mesmo? Sim, com certeza. Fala então, quando vai ser? Quantos dias? Qual a data? O que as pessoas vão encontrar no Ativamente? O Ativamente vai acontecer dia 27 e 28 de julho. É um sábado e um domingo. Vai ser o dia inteiro. É o último final de semana. Último final de semana. julho. De julho, mês 7. E o que as pessoas vão encontrar lá? Ele é um programa totalmente vivencial. O tempo inteiro, do momento que a pessoa chega ao momento que ela vai embora, ela está passando por técnicas de PNL, de coach. Temos a física quântica, o olhar sistêmico e, no caso, as barras. Então, assim, até a nossa fala lá dentro, como a gente se comunica entre nós, os facilitadores, né? Porque agora a gente está trazendo um grande amigo nosso de São Paulo. Como que ele chama? Rafael Macedo. Ele é engenheiro quântico. Um engenheiro quântico. Gente, nós não podemos perder. Como que tá? Tá no primeiro, no segundo lote, tá acabando as vagas, conta tudo que eu já quero garantir nós minha temos vaga. vagas limitadas, né? Porque o espaço não comporta muitas pessoas e até pra gente poder ter um trabalho bem desenvolvido. Então, é um momento assim, onde você vai se permitir a transformação. Você vai se permitir olhar a vida de outra forma. Está entrando na quarta edição. Quarta edição. Fala aqui rapidinho pra gente. Tem algum feedback de pessoas que participou de outras edições e mudou a vida? Ah, isso Vários, é sensacional, né, Dri? Olha, nós temos algumas pessoas que participam conosco desde o primeiro workshop. Foram no primeiro, no segundo e no terceiro. É um tema, uma nós fizemos o primeiro, o segundo nós mudamos pouca coisa. O terceiro nós mudamos inclusive o formato, porque ele começou sendo um workshop de 4h30. Aí quando nós fizemos o primeiro, todo mundo, não precisa de mais tempo. Fizemos o segundo nesse mesmo formato, mudando algumas técnicas. Aí quando foi o terceiro, vamos fazer o dia inteiro. Aí falar, não, mas precisa ser mais um dia, porque um dia só é muito pouco. Sucesso. E nós temos pessoas que nos acompanham desde o primeiro. Maravilha. É maravilhoso. Temos depoimentos delas, do Sim. o que foi a transformação, o olhar. Porque eu acho que a riqueza do Ativamente é reunir tantas metodologias dentro de um único evento. Ótimo. Né? Então eu vou pedir para vocês duas deixarem aqui o contato, o link, como que faz para a gente estar participando aí agora dia 26 e 27? 26 e 27 de julho. Tá Mês pertinho. 7 é férias, gente. 2019, hein? Então confere 2019. aí. O link vai passar Marca embaixo. na agenda aí Qual já. que é? Do Facebook, entre em contato e telefone? Então, no Facebook, Adriana Macedo, a gente publica lá na nossa página. Ativamente, se colocar ativamente já aparece, né? Se vocês colocarem ativamente consciência, que nessa quarta edição o nome nós colocamos ativamente consciência, exatamente porque, além de ser uma expansão de consciência, nós vamos aprofundar através do nosso querido Rafael Macedo a física quântica mesmo. Uau, olha então, aí. por isso é ativamente consciência. Então, se vocês colocarem no Facebook, já vai aparecer o evento que está lá. E vai ter um link que é para fazer a inscrição pelo PagSeguro. E corre porque está acabando. Então, deixa o seu contato, seu Insta, seu Face, o pessoal te seguir, Jace. Para mim, o Facebook é Jace Brega, né? É brega mesmo, tá? Então, é jacebrega, @yahoo.com.br. E no Instagram, jacebrega, né? Tudo junto. Vocês vão me encontrar lá para seguir, tanto no Insta como no Face, ok? O contato de WhatsApp
É 14 997 96 8910. Adri, você já deixou pra gente, Adri? O meu é Adriana Macedo no Facebook, Dri Macedo Coach no Instagram e o telefone é 14 981 410741. E esse evento é para Bauru e região. E aí, tá vendo? Então, gostou? Quer saber, quer entender melhor física quântica, sobre transformação de vida? Então, participe desse projeto maravilhoso delas, que está na 4ª edição, workshop de 2 dias, ativamente. Corre que está acabando. É claro que nós vamos estar lá, a rede de mulheres que acontecem. Gostaram? Mulheres poderosas, autoridades no assunto. Então, siga elas e vamos avançando sempre, né? Eu gostaria de dizer que a primeira pessoa que entrar em contato, né, pelas redes Tem sociais, presente. a gente está dando de presente um convite para Então, participar. Quem estiver assistindo, então já entre em contato que vai ganhar o convite para os 2 dias. Para os 2 dois dias. dias. Exatamente. Atenção, hein? Então é isso aí, pessoal. Gostaram? Participe você também sempre aqui, dando sugestões de entrevista. E quer também participar aqui como sendo entrevistado aqui por mim no estúdio da TV FIB, entre em contato. Espero por você e até a próxima. Obrigada, meninas. Gratidão. Gente que agradece, muita gratidão por estar aqui. É um programa assim que eu vejo que leva muita informação e assim, Para nós é um prazer estar aqui, é uma honra. é uma mesmo. honra estar aqui Eu que podendo agradeço. levar essa informação através do Mulheres que Acontecem. Esse é o nosso objetivo. Até a próxima.